Olá, alunos de Pesquisa Operacional 2. Voltamos a falar um pouco mais sobre modelos para a alocação de pessoal. Só que antes da gente falar de um problema importante, eu vou precisar de um conceito lá de Pesquisa Operacional 1, que é o modelo de designação. Tá? Então vamos relembrar esse modelo, basicamente o modelo de designação. O que você tem? Você tem aqui ó, x e j, quer dizer o quê? Quer dizer que se o operário i faz a tarefa j, então, essa variável vai ganhar valor 1. Caso contrário, ela vai ganhar valor 0. Tá? Muito bem. Então, só que o que eu tenho que olhar também de restrição? Eu tenho que verificar se todas as minhas tarefas J vão estar alocadas a um determinado operário I e vice-versa. Então, não pode ter tarefa sem operário. Tá? E vice-versa. Não pode ter operário sem tarefa. Então, basicamente, o que eu tenho aqui, ó, eu vou ter que pegar o conjunto de operários e atribuir tarefas para eles. E as tarefas vão ter que ter algum operário, funcionário, enfim, alguém para fazer elas, tá? Então vamos começar o seguinte, vamos começar pelos operários, né? Eu sei que um operário ou ele vai fazer a tarefa 1 ou ele vai fazer a tarefa 2, tá certo? Então para indicar isso eu falo, olha, o operário 1, primeiro índice aqui é o índice do operário, vai estar fazendo a tarefa 1 ou 2. Como é que eu escrevo isso algebricamente? Está aqui a equação, então eu estou escrevendo, ó, ou essa variável que é uma variável binária, 0 ou 1, vai ser 1, ou essa vai ser 1. Ou se as duas forem 0, essa igualdade não é satisfeita. Se as duas forem iguais a 1, a soma vai dar 2, não vai ser satisfeita. Então, ou essa variável é 1, ou essa variável é 1. Ou seja, ou esse operário está alocado nessa tarefa, ou esse operário está alocado nessa tarefa. Como é que eu posso escrever isso de forma mais compacta? Eu posso fazer uma soma no índice J. E aí representa aqui a soma no índice J de xi de x1j igual a f de 1. Tá? No caso, o nosso f de 1 aqui, isso é mais geral, né? O nosso f de 1 vai ser igual a 1. Isso aqui vem lá do modelo de transporte, na verdade. Coloquei uma forma mais geral, mas o f1 aqui, no nosso caso, para designação, é igual a 1. Muito bem. Então, agora, o que é importante? Eu posso fazer isso também para o segundo operário. Aquela equaçãozinha que eu construí para o primeiro operário, eu posso construir para o segundo operário, para indicar que ele vai estar em alguma tarefa. Tá certo? Então, a alocação do operário 2, repara que o índice 2, que é o primeiro índice aqui, está fixo, e o índice, segundo índice aqui, ó, que é o índice das tarefas, vai variar, para dizer que em alguma tarefa ele está alocado. Como é que eu poderia representar isso de forma mais geral? Eu poderia colocar uma soma no segundo índice, que é o índice J, e fixar o primeiro índice, que é o índice do operário. E aqui seria F2 igual a 1, tá? Muito bem. Então, fizemos aqui já essa primeira parte dos operários, né? Eu poderia resumir aquelas duas equações numa única equação. Repara que aqui eu tenho a soma no segundo índice, que é o índice das tarefas, soma em J, e o primeiro índice, que é o índice do operário, eu vou fixando valores. Eu fixo um valor de I igual a 1, obtenho uma equação. Fixo o valor de I igual a 2, obtenho outra equação para o segundo funcionário, e assim por diante. Então, isso aqui está representando várias restrições. Tá? Eu estou representando, na verdade, M restrições relativas à atribuição de tarefas para os M operários. Tá? Então, aqui no caso, o nosso f de i está genérico, geral, mas eu vou colocar valor 1 para o problema de designação. Tá? Muito bem, então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou considerar tudo aquilo que eu já tinha feito para os funcionários, eu vou ter que olhar também para as tarefas. Então, veja, para a primeira tarefa, eu vou ter que ter algum funcionário, algum operário fazendo aquela tarefa. Então, o que eu estou falando? Olha, eu estou olhando sob a perspectiva da tarefa. Então, o segundo índice está fixo, que é o índice da tarefa, que é 1. E vou variar o índice dos funcionários. Alguém vai ter que fazer essa tarefa. Isso vai ter, essa soma, portanto, vai ter que dar 1. Eu posso reescrever essa equação de forma mais geral, com uma soma, né? Soma em que? No primeiro índice, porque é o índice do funcionário, eu vou pegar e vou olhar todos os funcionários, dentre todos os funcionários, alguém vai estar alocado para a tarefa 1. Repara que aqui é D de 1, tá certo? Para ficar geral, genérico e poder associar com o problema de transporte, mas aí, aqui eu vou especificar, no caso da designação, todos os D1, D2 e etc. vão ser iguais a 1, tá? Agora eu vou olhar então também a segunda tarefa. A segunda tarefa aqui vai ter que ter algum funcionário, então eu vou variar o índice do funcionário aqui, 1, 2, e o índice da tarefa, que é o segundo índice, aqui o índice J, vai ficar fixo. Tá? A soma disso tem que dar 1. Então, eu posso representar essa equação aqui de forma mais geral. Soma do índice I
né, que é o índice do funcionário, com o índice da tarefa fixo igual a 2, vai ser igual a D2, tá? Então agora eu já olhei para todas as tarefas várias equações, eu posso resumir todas essas duas equações em essa equação aqui geral, tá? Então repara que aqui o índice da tarefa ele vai estar fixo, eu fixo um valor de J igual a 1 e somo no índice do funcionário, dizendo o seguinte, olha, algum funcionário dos M funcionários que eu tenho, vai ter que fazer aquela tarefa J específica. Então vou fixando J igual a 1, 2, enfim, aquilo ali, tá? E aqui no nosso caso, o D de J está genérico, está geral, mas a gente, por plano de designação, vai colocar sempre para todos os D de J o valor igual a 1, tá? Esse é o nosso modelo completo de designação. Então, repara que eu, conforme faço uma designação do funcionário e para a tarefa J, eu tenho que pagar um custo relativo, enfim, ao número de horas, ao fato de quanto que custa aquele funcionário para aquela tarefa. E aqui eu tenho, então, o custo de realizar a tarefa, a soma disso, né? A primeira restrição aqui é pelo menos uma determinada tarefa I, né, vai estar para um determinado operário. Então, lembre-se sempre que o índice I você vai fixar para I igual a 1, I igual a 2, enfim. Né? Então, aqui eu vou olhar que cada operário vai ter que ter uma tarefa, não vai poder ficar operário sem tarefa. E embaixo eu tenho que tarefa não pode ficar sem ninguém para fazer, não pode ter, a tarefa não pode ficar sem ser feita por ninguém. Tá? Então, aqui eu estou fixando o índice da tarefa para somar em relação aos funcionários. Tá? Então, era isso, pessoal. Esse modelo vai ser bastante útil para os próximos vídeos, para o problema de designação generalizada e para o problema de balanceamento de linha que eu vou falar nos próximos vídeos. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau.